Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. A minha convidada hoje é a professora de Educação Física, Braulia Reinert Inhar. Professora, muito obrigado por ter aceito o meu convite e participar do programa Nossa Gente. Eu é que agradeço a vocês essa oportunidade. Fiquei surpresa com o teu convite, Vilmar. Bom, eu falo e denomino a tua função de professora porque a senhora estudou e se formou nisso, né? Sim, sou da primeira turma de Educação Física da FURB. Começamos em 75 e terminamos nosso curso em 77. Nossa formatura foi dia 10 de março de 78. Um bom tempo já se foi, né? Sim, sim. E por que Educação Física? Eu amo a Educação Física desde menina. Eu sempre gostei de corrida e quis ser professora de Educação Física baseada na Dona Zonta, uma professora do Santos Dumont. Ela era muito legal e eu tive aula com ela no 5º ano, porque de primeira a quarta série estudei em um colégio de freira e não tinha Educação Física. E naquela época tinha que fazer vestibular para ir para o ginásio. E eu não soube, minha mãe, aqui em Barro Garcia, não chegou a saber que tinha que fazer esse exame de admissão, então eu tive que fazer o 5º ano. Mas pela minha sorte, eu tive Dona Zonta, que dava aula de Educação Física, amei, eu disse, um dia eu vou ser professora de Educação Física. Aliás, uma profissão pouco comum para aquela época, né? Principalmente para as mulheres. Sim, tempo da Dona Zonta, e só tinha o curso de Educação Física em Florianópolis, elas não tinham faculdade, sabe? E eram poucas, elas faziam com uma roupa já assim, bem respeitosa, né? Com uma saia, com uma calça bem larga, assim. Eu sempre digo para ela é viva, ainda é uma senhora, que deu aula no Sagrada Família, em escolas estaduais. E eu sempre digo, Dona Zonta fosse minha referência. E a partir dali eu busquei Educação Física. Foi difícil porque não tinha curso superior em Santa Catarina, depois teve só o primeiro, que foi em Joinville, fiz vestibular e rodei no primeiro, e depois esperei para fazer em Blumenau. Agora, que sorte a sua, né, que tinha a vontade de ser educadora física, mas aí surge naquele momento o curso aqui na FURB, Sim, né? sim, para mim foi bem legal, foi bastante gratificante, porque ia para Joinville, mas era mais difícil. Eu fui trabalhar no Banrisul, porque tinha Banrisul em Joinville, então eu estava me instrumentando, mas aí veio para Blumenau, foi mais fácil. E a senhora é nascida, criada aqui mesmo no bairro Garcia? Eu tenho uma história bem engraçada. Eu nasci no Hospital Santa Catarina, mas meus pais moravam em Gaspar, então a gente era registrado como de Gaspar. Mas eu vim com 8 meses para cá. Quando eu digo que eu sou blumenauense, o meu papel, eu não sou blumenauense, porque eu sou gasparense, né? Eu vim com 8 meses, mas nasci aqui e vim com 8 meses aqui. Então, eu sou blumenauense, mas tenho que contar essa historinha, porque no meu papel tá que eu sou de Gaspar. Mas amo Gaspar. Pois é, e a família Reinert, que é o teu sobrenome de solteira, meu pai. é tradicional aqui da região, né? Sim, aqui em Blumenau temos bastantes Reinert e vieram, na verdade somos todos membros de 2 pessoas que vieram. E o meu pai, os avós, o bisavô do meu pai, o vô do meu pai que veio da Alemanha, eles foram para Belchor. E minha mãe é uma Oliveira com Pamplona. E aí a senhora casou com um espanhol? Casei com espanhol, sim, porque fui fazer uma parte do caminho, né? Eu fui a Santiago e meu marido fez 200 quilômetros do caminho. E nos encontramos em Santiago. Vai fazer agora 20 anos, vamos voltar a fazer o caminho. Pois é, o caminho de Santiago de Santiago de Compostela. Não do Chile. Santiago de Compostela. Agora, falam maravilhas dessa caminhada, né? Olha, assim, eu vi filmes e falei com muitas pessoas, eu não fiz a caminhada, mas é uma caminhada, na verdade, como qualquer caminhada. Mas o teu marido deve ter te contado alguma coisa. Sim, sim, e ela é bonita, é que tu trabalha, tu caminha contigo, sabe, Vilmar? Tu caminha contigo, de repente tu passas uma noite num albergue com alguém, mas aí ele não vai seguir o próximo caminho. E gente de todo mundo, né? E dizem que tem uma mística tão especial nela. Eu estive lá no dia 26, eu cheguei um dia depois, a missa e toda a cerimônia era o ano santo, o ano jacobeu, quando abre uma porta, sabe? Só quando o dia 25 cai num domingo. E tem uma série de cerimônias, tem, por exemplo, o botafumeiro, que é onde tem incenso, mas desse tamanho enorme, e mais de, acho que uns 30 homens
uns 10 em cada ponta, e que fazem um trabalho que seria para defumar as pessoas, entre aspas, né? Mas porque antigamente não se tomava muito banho, e vinha pessoas que vinham a cavalo, então fazia isso, dizem, né, que para tirar o cheiro do povo que vinha, né? Dizem também que o francês desenvolveu o perfume por conta da falta de banho. Mas assim, mas vale a pena, eu acho assim, se tu não fosse ainda, vai fazer um pedaço, vai a Santiago. Maravilhas. Bom, Braulia, e o teu tempo de menina moça? Meu tempo de menina moça, eu fazia atletismo, eu nunca pude dançar, que minha mãe não deixava dançar. Sabe, porque domingueira, nunca fui, quem é da minha idade, que hoje tem 62 anos, sempre ia às domingueiras ou às soirée. Eu nunca fui soirée, nunca fui domingueira. A mãe era rígida, hein? Ela achava que não devia ir, porque acho que ela veio de Gaspar e achava que isso não era de meninas muito sérias, né? E ela não nos deixava ir. E eu era obediente, tem aquelas que não são muito obedientes, mas como eu não gostava de levar... Mas naquela época tinha que ser. Tinha que ser, né? Deveria ser hoje também, né? Deveria. A palavra de mãe e pai é uma ordem, né? Então, o que eu fazia? Eu participava de movimento de igreja, eu já fazia atletismo com o professor Edgar, sabe? Ele também veio antes com o senhor Usadel, aqui no Amazonas, no antigo Amazonas. Eu trabalhei na empresa Garcia. E depois, não foi o depois, seu primeiro emprego lá? Foi o meu primeiro emprego na empresa Garcia. Eu tinha 16 anos, eu era muito magra, e eu não arrumava emprego. Era uma tristeza para aquela época, todo mundo tinha que trabalhar. Mas a senhora continua magra, eu sou gorda. Eu era magérrima, Vilmar, e não arrumava emprego, sabe? Por causa disso, não, né? Acho que sim, porque era de fábrica, era de produção, eu não tinha ainda. Tinha que ter, né? E depois, força braçal, né? Imagino. Isso. Qual foi o teu? Fazias o quê? Fiandeira. O que é isso? Fiandeira é, tu pega uma espula, né? Espula é um processo depois do algodão, e aí tu passa para um cone, e esse cone depois passa para mais um treco que vai para o tear. E ficasse muito tempo ali, não? Não, porque eu entrei e já sabia que eu ia sair. Foi muito... Sabe quando trabalha porque tu precisa ajudar a família? E eu entrei e disse, não, eu vou sair. Não sei porque, não desprezando a fábrica, não, mas eu tinha uma outra concepção e eu sabia que eu ia sair. Eu trabalhei no primeiro turno, estudava à noite, e depois terminou um setor da fiação, eu fui para a confecção, trabalhei com o senhor Vitório Modes, que o povo não gostava dele, mas eu achava ele super legal, ele só era certinho, sabe? E ele era legal, eu nunca tive assim problema sério com ele. E depois fiz concurso no banco e passei no Banrisul. Que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Olha o cúmulo. Saí do Banrisul concursada, na época para ser professora do Estado sem concurso, porque eu queria ser professora. Sim, porque até fizesse o curso, né, de educação física. Sim, porque eu queria Logo que terminou o curso, já foi para a sala de... Sim, eu trabalhei antes de terminar ainda, porque tinha poucos professores, como em 75, no primeiro ano já foram me chamar, eu trabalhava no banco ainda, e o padre Bertolino, trabalhava no Celso Ramos, ele era o diretor, e ele sabia que eu trabalhava na igreja, que eu gostava de educação física, e como eu era atleta, me veio convidar para trabalhar, e eu fui já trabalhar no Celso Ramos. E eu já dava aula no Mobral também. Trabalhava no banco e dava aula no Mobral à noite. Tem uma história. Mobral é uma coisa comum para a nossa geração. Sim, Então, hoje em dia tem que explicar hoje o que não sabe, ou seja, é a escola de adulto, né? Mas para mim foi uma escola. Para mim foi uma escola de vida trabalhar com os adultos. A senhora falou da passagem pela rede estadual, mas no município também, né? Trabalhei no município, no Machado de Assis, uma escola que era uma escola elite, acho que, não sei, desculpe, né, que as outras não são, mas aquela época, em 76, época do Ingo Fischer, era secretário de Educação, e eu consegui trabalhar no Machado de Assis. Trabalhei 9 anos no Machado de Assis. E depois, em 98, Maria Emília me convidou para trabalhar na prefeitura de novo, aí dentro da área da educação física. Então, no serviço público, a senhora ficou um bom tempo, né? Sim, eu sou professora concursada do Estado também. Eu me aposentei no Estado. Quanto tempo na condição de professora de educação física? De professora de educação física, de 75 em escolas públicas, de 75 a 96. Mas eu comecei a trabalhar como professora em 73, no Mobral.
E ainda trabalho até hoje como professora, né? E no banco também era serviço público, né? No banco, olha só quando eu me aposentei é que eu fui saber de que aquele tempo eu contou como triênio. Então ganhei ainda uns percentuaizinhos. A mais, né? É muito bom. Que legal. E esse negócio de professora, né, da educação, a gente constrói amizades, ainda mais na tua área, educação física, que daí não tem o aluno, não, né, porque é mais difícil do professor de matemática, ciências, física, né, que o aluno... A gente tem uma vantagem a mais, porque eu acho que acima de 90% do ser humano, acima de 95% quase, ele gosta do lúdico. E se tu... Não precisa nem ser tão boa, mas se tu trabalha um pouco sério a tua profissão, tu vai ter um monte de amigos. Os meus alunos, eu acho, sei que está aí me vendo, a maioria deles, porque tu percebe, a senhora foi minha professora, né? Aí eu digo, aonde? Quando eles começam a sorrir assim, aonde? Celso Ramos, né? O Arnos Adrós, porque eu comecei de educação física no Celso Ramos. O Arnos Adrós, o Machado, no Machado. No Machado, ano passado, fizeram uma homenagem pra gente também. Que legal. Bem legal. E eu imagino que esse reencontro seja uma satisfação, né? Sim, foi bem legal. É porque eles não tiveram festa de 8ª série, porque agora se faz festa de 8ª série. Eles se sentiam um pouco deprimidos, então resolveu uma turma, a turma do Klaus, um menino que tinha alguma dificuldade para a educação física, e eles se juntaram e fizeram uma formatura de 8ª série. Mas além dessa homenagem, né, que te chamaram, eu digo o convívio com ex-alunos, né? Sim. Esse reencontro deve ser uma coisa bonita. Encontrar o aluno e ele dizer, olha, professora, eu lembro das aulas, professora, eu estou correndo hoje. Quer ver aquela que não gostava? A senhora estava certa, né? Porque agora hoje ela corre e compete, participa de competições. E o aluno saber de que tu fazias era importante, né? De que não era... Uma coisa, eu sempre dizia, o governo do estado não está aqui me pagando para dar só pelada, porque os meninos queriam só pelada de futebol, né? Eu dizia uma vez por mês, tal. E de que a educação física é sério e importante, né? Importante, Vilmar. Desenvolve o organismo, saúde, ajuda até para a construção da pessoa, né? Até, inclusive, faz parte, nós somos corpo e mente e espírito, né? E não pode ficar Esse parado. físico não pode ficar, não. Professora, vamos tomar uma aguinha e a gente retoma essa prosa em seguida, pode ser? Muito bem. Braulia Reinert Inhara é a minha entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo, logo logo estaremos de volta. Até já. Ele tinha um sorriso irônico. O rosto era meio redondo. Dos olhos eu lembro bem. Ele tem um olhar forte. Nós vamos buscar esse elemento. É esse cara. Você tem certeza? Identificar os criminosos da internet não é simples. Acesse www.denuncie.org.br e saiba como se proteger. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente, aqui pela TVL. A minha entrevistada hoje é a professora Braulia Reinert Inhara. Eu falo professora, mesmo a senhora já aposentada e desenvolvendo outras atividades, porque é uma coisa bonita, né? A função do professor, da professora. Eu sempre pensava, tomara que quando eu ficar velha eu tenha lugar de dar aula, porque eu dei aula nos clubes, né? Eu fui premiada por ser primeira turma da FURB, eu dei aula na Associação Artex, dei no Centenário, dei no Subtenente e ainda no Caciteiro do Progresso, sabe? Um pouco eu dizia, não, eu não tenho mais horas para trabalhar. É que a gente começou com o trabalho com ginástica para mulheres, porque no começo, essa época quase não tinha academia e a gente começou nos clubes. Então, foi muito bom aí. E eu pensei, um dia, como é que vai ser quando eu ficar velha que eu não tenho meu lugar? Desde que me formei, eu sonhei em ter o meu espaço. E hoje eu tenho esse espaço aqui. Pois é o nosso cenário, inclusive, aqui do programa hoje, na entrevista que eu faço com a senhora. A senhora permite que outras senhoras participem de ginástica ou a mulher, de modo geral, acaba tendo essa oportunidade aqui? Olha, sabes o que, Vilmar? Eu fiz um
um acerto com Deus. Eu dizia para ele assim, o que eu mais queria era ter meu espaço, isso desde que eu me formei. E quando fiz 50 anos, meu marido, a gente casou, já era meio velhinha, e aí a gente comprou esse terreno e fez esse espaço, que foi o meu sonho, sabe? Eu vi meus sonhos se realizando. Mas por que esse meu sonho? Porque eu sabia que depois de aposentada eu poderia estar trabalhando. Porque os clubes, na maioria, querem gente nova e o idoso ainda, infelizmente, ele é meio descartado, né? E eu pensei, se eu tenho meu espaço, o meu boteco, eu vou fazer como eu quero. Até porque esse pessoal hoje da terceira idade não tem aquela cultura da necessidade de exercício. Os mais jovens, de uma geração mais jovem, sabem da importância disso, né? E aí é preciso trabalhar essa questão cultural também, né? Porque quando eu comecei a dar ginástica no Centenário, foi a primeira que a gente fez, agora 35 anos está trabalhando ginástica. E eu tenho mulheres comigo esses 35 anos, que nunca me deixaram. Então é muito gratificante. E eles perguntavam, por quanto tempo que a gente vai ter que fazer ginástica? Sabe quando tu faz um cursinho de tricô, de crochê? Eu dizia, a vida toda. A vida toda? Sabe, então... Hoje, se a gente tem todo esse povo aí fazendo academia, se preocupando, mas no começo era duro. Eu sempre digo que no inverno eu pagava para trabalhar, porque o povo fugia no inverno. Pois é. O exercício físico é uma necessidade ou uma questão de vaidade? Não. A vaidade é uma consequência. É uma necessidade séria. Nós não nascemos para ficar parado. Porque, mas antigamente não precisava. Tu andava de escada, não tinha elevador, não tinha escada rolante, não tinha controle. Não tinha automóvel? Não tinha automóvel. A gente ia para a escola caminhando, eu ia para a escola do Zendrão, no Celso Ramos caminhando, a maioria caminhava. E os trabalhos, mulheres, nós lavávamos roupas, fazíamos isso tudo. Então, hoje é obrigada, na verdade, sério, obrigatória a atividade física. Graças a Deus que os médicos hoje... Desculpem, senhores médicos, mas há muito tempo a gente pedia atestado médico, tinha médico de fábrica que dizia, eu estou aqui para cuidar de doente e não para dar atestado médico para fazer ginástica. Olha só. Eu dizia, meu Deus... Por isso que eu falo da questão cultural. É sério, sabe? Porque pensava-se de que a atividade física era coisa para rico, para mulheres que não tivessem o que fazer, essas aí na rua fazendo. Então, eu acho que nós já ganhamos muito. E a mídia... Se tu olhares revista, a Veja e Exame e os jornais, hoje eles deram as mãos, porque não tem mais como fechar os olhos. Agora é diferente o trabalho, né, do teu tempo de escola com as crianças, depois para as pessoas de meia idade e agora para a terceira idade, né? A terceira idade eu acho que requer um cuidado especial. Né? Mas hoje, na verdade, eu não tenho aqui, eu tenho alunos de 20 a 70. Continua eclético. Eu continuo aqui não é de terceira idade, só a professora que é de terceira idade. Então vamos corrigir. Vamos corrigir. É que a senhora participa também da dança sênior. Sim, é da terceira idade. Sim. Eu trabalho com dança sênior. Essa atividade é uma atividade, para mim, de excelência. Sabe, essa atividade eu conheci numa entrevista, num encontro que nós fizemos lá na Itopava Norte, na igreja da Itopava Norte, nós convidamos todas as pessoas que trabalhavam com terceira idade, para a gente saber o que se fazia em Blumenau. Quando eu digo a gente, é que eu estava na prefeitura, sabe? A Maria Emília tinha me convidado, e aí apareceu Úrsula, e ela disse, eu faço uma dança, ela é bem alemã, assim, eu faço uma dança, que chama-se dança sênior. Eu digo, eu quero conhecer. E fui conhecer, tive uma alegria de ter conhecido e tive uma tristeza. Por quê? Só se dançava essa dança nas igrejas evangélicas luteranas e poucas ainda, sabe? E aí eu falei com a Maria Emília, nós somos um encontro em Joinville, um encontro estadual de dança que vai ter esse ano novamente. Fomos a esse encontro estadual e disse para a Maria Emília, vamos fazer o curso e vamos trazer. E eu tive a sorte, eu era coordenadora da parte de ginástica, da atividade física da terceira idade, na prefeitura, fui convidada por a Maria Emília, e ela me deu o poder de escolher as professoras. Isso faz diferença, sabe, Vilmar? Eu não levei gente por isso, por aquilo, eu levei gente que quisesse trabalhar, que gostava da atividade. E eu dizia, olha, a primeira coisa que tens que fazer
o curso de dança. Ah, mas eu vou fazer. Então a gente botou a dança como uma das atividades da ginástica. E o detalhe que a dança sênior hoje, ela é regulamentada legalmente. Por lei tem. Uma lei de autoria da Maria Emília e do vereador Jens Mantel, né? E já, de certa maneira, dá um amparo. Sim, essa lei, perdão, tá? Essa lei da Maria Emília e do Mantel, ela veio instituir um dia da dança cênica em Blumenau. Comemorado sempre em 26 de maio. 26 de maio. E que a gente fez aquela festa que passamos aí na TV Legislativa, né? Aliás, eu gostei da desenvoltura dos grupos, são muitos, e não é só de Blumenau, outros grupos da região, né? Sim, é que, como foi um dia de Blumenau, normalmente a gente fazia de Blumenau, mas teve o grupo de Gaspar Aere, que está muito pertinho de nós, nossa cidade de Coimó. Ela disse, eu também quero participar. Então, estávamos em grupos de Blumenau, a maioria dos grupos de Blumenau e um grupo de Gaspar. E o SESC começou agora e a gente tem vários grupos na prefeitura, um trabalho muito bom. Porque além da dança, do encontro, do passeio que os grupos fazem, né? Saem de casa as pessoas, né? E aí aquele café da tarde... Ô, Vimara, assim, a gente pode até pontuar algumas coisinhas assim da dança cênica. A dança cênica, se tu vê a questão de exercício físico, né? Tu tem que trabalhar para frente e para trás, para um lado e para o outro. A parte cognitiva, sabe? Tu saber a coreografia, de tu gravar a coreografia. Toda a parte afetiva, tu dá uma mão, tu dá outra, tu olha nos olhos, tu dança agora comigo, logo já dança com outro. Então, toda essa é uma forma parte de interagir, né? De integração muito grande a dança cênica, sabe? Em todas essas facetas é muito importante. E a senhora também tem outras atividades ou envolvimentos, que é o caso da participação na rede feminina também de combate ao câncer, né? E uma amiga, na época que eu estava na prefeitura, nós estávamos numa reunião, ela era da rede, a Irani Odebrecht, e ela disse, eu gostaria, pediu para a Cornélia, que era a coordenadora na época, ela disse, eu gostaria de levar para a rede, para as mulheres mastectomizadas. E a prefeitura, na época, era só para a terceira idade. Ela disse, acho que a prefeitura não vai ser possível. Aí eu me candidatei. Eu digo, como lá eu não vou tirar emprego de ninguém, e eu queria fazer um trabalho voluntário, eu aceito e fui para lá. Fizemos agora 10 anos que estamos na rede fazendo dança sênior. Eu trabalho dança cênica e dança circular. Poxa, a senhora se criou amando, né, essa coisa da dança, essa coisa da ginástica e continua, né, se dedicando. Quantas horas por dia a senhora se dedica a essa... Não são muitas horas. Eu trabalho aqui na academia, eu tenho 2 grupos de dança e tenho na rede um grupo de dança. E tenho aqui 3 aulas de yoga por semana e 6 aulas de ginástica. Eu trabalho uma média de 15 horas semanais. Pois é, como é que é esse trabalho de yoga? Essa é uma coisa oriental, né? Como é que a senhora buscou essa... Também sempre pensando que eu ia ficar velha. E estou ficando. É que o yoga foi... Olha só como é que é a história. Foi a primeira atividade não curricular, sabe, extracurricular que eu fiz. Na Ponta Aguda, Dona Linda. Ela morava logo depois da Ponta Aguda, à direita. Ali. Eu fiz yoga. Eu amei yoga. E quando eu pude, eu fiz um curso. Eu fiz na Montanha Encantada, um curso de formação, em 2004. E comecei com uma turma, já estão 9 anos comigo. Dos 8, estão 7 comigo. Até minha mãe que fugiu da escola. Daquele seu aprendizado na época do curso de Educação Física na FURB, e já faz um bom tempo, as coisas também nessa área evoluíram bastante, inclusive com equipamentos, né? Facilitou o teu trabalho? E de quem faz Educação Física? Sim. Eu acho que a formação acadêmica é indispensável. Só para te lembrar, quando a gente foi para a prefeitura, a gente pedia para que os professores fossem licenciados. Sabe, tivesse essa formação, porque a faculdade te dá essa formação do teu corpo físico, tu conhecer o que tu pode e o que não pode. Então, acho imprescindível esse conhecimento do corpo como um todo, tá? A gente, desde o futebol, o judô, a gente faz isso tudo, nadar, porque eu quase morria porque eu não sabia nadar e a gente teve que aprender a nadar. E claro, o professor tem que reciclar.
No mínimo cada ano, porque as coisas... Assim, imagina se eu estivesse dando a mesma ginástica de que eu dei há 35 anos atrás. Às vezes eu penso o que eu dava, eu tenho pena das minhas meninas. Tenho pena. Eu só queria falar um pouquinho, voltar para falar um pouquinho do dia municipal da dança cena. Posso? Porque acho que tinha que falar isso, Vilmar, sabe? É que tem uma pessoa, a Lenir, sabe? Ela estava no nosso encontro lá no 25 de julho. Eu digo que o Mantel e a Maria Emília, eles incrementaram, levaram a lei para ter o Dia Municipal da Educação Física, da dança cena. Mas a Lenir é a que não nos deixa esquecer, sabe? Todo ano. E o que nós vamos fazer esse ano? Ano passado a gente não tinha lugar, a gente fez aqui na academia. Deu uma tarde de chuva, mas a gente fez aqui, a gente mesmo elaborou o café. E esse ano, graças a Deus, o 25 fez. E o que a gente quer? O Manto prometeu, vou colocar ele mais uma vez aí, de que a gente possa ir para a praça, mostrar essa dança. Porque eu acredito, tomara que o pessoal tenha visto na legislativa que passou do 25, para conhecer, porque isso é cultura, conhecer. E o que acontece em Blumenau, que o povo não sabe. Bom, a senhora disse que praticou atletismo também. Competições ou só... Eu até competia. É? Sim. Na época da faculdade, eu fazia 800 e 1.500. Jogos abertos, não? Não, jogos universitários. Universitário. E... a gente primeiro faz aqui, aí vai para o estadual vai para o nacional. E eu fui convocada para o nacional e boba, não fui, por causa de namorado, mulherada, não deixa namorado proibir. Eu cheguei a fazer meia maratona, eu trabalhei na Associação da Artex, fazendo um trabalho legal de caminhada e corrida. Bem, a senhora tem muita história, uma pessoa alegre, né? Que bom. Gostei muito de entrevistá-la. Pena que o relógio nos manda embora, né? Que bom. Querida, muito obrigado, hein? Que bom, eu que agradeço, Vilmar. Foi um prazer estar aqui falando um pouquinho. Obrigada. Braulia Reinert Inhar foi a nossa entrevistada hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.